Pessoal, esse editorial é meio que uma continuação do editorial anterior. No último editorial, eu separei várias matérias e acabou estendendo um pouco mais a explicação do caso das agressões sobre o Alexandre de Moraes e eu não consegui abordar todos os temas. Então eu vou dar continuidade nesse aqui, tá bom? Então, sem enrolação, vamos direto para o conteúdo aqui para você. Agora, se você deu like no outro, é porque chegou aqui e tá gostando também. Então dá um like aqui também e ajuda da mesma forma. Assim o YouTube manda para mais pessoas. Se ainda não inscreveu no último, tem chance de se inscrever agora. Quem sabe eu consigo essa confiança sua agora, tá bom? Então se inscreve também, compartilha, manda nos grupos da família. Afinal, a gente tem muito o que falar. E bora dar continuidade, literalmente. Eu tinha começado falando sobre a questão das falas do Lula, que são gravíssimas, e de uma matéria do jornal Metrópolis que eu ia discutir com você, que já está aqui, já vou colocar na tela. Depois eu falei que ia falar, eu disse que ia comentar a questão do Eduardo Leite contra o Jean Willis e também falas do Flávio Bolsonaro. Gente, dá continuidade aqui então. Bora começar com a matéria do Metrópolis. O Bolsonaro foi atacado por 4 anos pela imprensa. Muito atacado. Algumas coisas justas, lógico, Bolsonaro não é infalível. Outras coisas injustas, sim, a imprensa é militante. Mas até então a gente viu uma imprensa que buscava muito passar pano para as falas do Lula, por mais erradas que algumas falas sejam. Por exemplo, agradecer à África pelos 350 anos de serviços prestados durante a escravidão. Isso aí, se fosse qualquer um outro de direita, já estava com ação do Ministério Público, uma ação coletiva, pedindo milhões em indenização, porque contra Lula é diferente. Esse é o primeiro ponto. Mas o que eu falo é que algumas matérias já começam a subir o tom contra as falas, os discursos de Lula. E eu começo com essa matéria do Metrópolis, do Mário Sabino, que diz o seguinte: a linguagem fascista de Lula. Em entrevista coletiva ao final de sua viagem a Bruxelas, Lula disse o seguinte sobre os cidadãos acusados de atacar o ministro Alexandre de Moraes e sua família no aeroporto de Roma. Quem não entendeu essa questão do Alexandre de Moraes, vai no último editorial que teve uma reviravolta gigantesca lá, viu? Ele disse: nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio. Punir severamente. Dentro das regras da lei, né? Como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Um cidadão desses é um animal selvagem, não é um ser humano. Esse cidadão teve o devido processo legal? As provas foram avaliadas? Não. Então, Lula já começa aqui cometendo um erro de violação ao Estado Democrático de Direito, ao devido processo legal, às garantias e prerrogativas elencadas na Carta dos Direitos Humanos. Simples assim. E continua. Essa gente que renasceu do neofascismo. Xingar alguém de fascista é crime. E Lula xinga 58 milhões de pessoas. Colocada em prática no Brasil, tem que ser extirpada. Extirpada no sentido do Aurélio, do pai dos burros, né? Que assim dizia antigamente, do dicionário, é eliminada, cortada, acabada. Tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente, para eles aprenderem a voltar a serem civilizados. Queremos paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem. Essa fala dele é uma aberração. É uma aberração. É criminosa essa fala. O presidente da República, que não quer transmitir o ódio, pratica o ódio, ao desumanizar acusados que foram submetidos a medidas judiciais de exceção, sobre as quais não tratarei aqui. O ódio de Lula tem selo. Desumanizar seres humanos é uma prática fascista comum. Na linguagem fascista, os adversários políticos, os alvos de ódio étnico e os criminosos são comparados a animais, ratos, baratas, macacos, a serem naturalmente extirpados. Verbo utilizado por Lula. Trata-se de eliminar
quem é considerado praga, infecção, câncer, de suprimir a moral e fisicamente todos aqueles que espalhariam pela ação ou pela mera existência a busca por paz, trabalho, emprego, educação, saúde e viver bem. Eis que não se cogitava, em hipótese alguma, ver falas duras como essas, contrárias ao atual presidente. Só ao ex. Ao atual, não. E agora, o assunto começa a mudar. E lá fora, quem observa esse tipo de comentário ainda acha que é um discurso de amor? Não, não é. Não é. E não venha me dizer que eu tô... você tá defendendo porque você é bolsonarista. Quem me acompanha desde o começo é que sabe que eu nunca fui bolsonarista. Agora, uma coisa é certa, que eu sei bem reconhecer uma gestão onde a gente tinha mais liberdade de expressão, onde a gente tinha uma economia liberal diferente de uma gastadora, de uma que reprime a liberdade de expressão, isso eu sei muito bem identificar a diferença. Não me venha com chorumelas, né? Como se bem diz aí o humorista. Continua. Isso aqui é o que eu combato. Moro já é visto como ex-senador. Olha o quanto essa matéria é grave, tá? Matéria da Nova República. Conforme noticiado pelo jornal UOL, o cenário político no Paraná está fervendo, com as movimentações em torno do ex-senador Sérgio Moro, que agora enfrenta acusações de abuso de poder econômico, Caixa 2, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidades em contratos. Sua trajetória conturbada, que inclui uma atuação como juiz federal da Lava Jato e ministro da Justiça e Segurança Pública, parece caminhar para uma cassação inevitável. E isso tem levado diversos políticos a se prepararem para a eleição suplementar. E aqui tem um ponto interessante aqui da atmosfera política. Ele já é chamado de senador zumbi, ex-senador em atividade, ou seja, está sendo alvo até de chacotas e ninguém está querendo nem chegar perto do Sérgio Moro, porque já sabe que ele vai ser cassado. Enquanto isso, entre os aliados, a corrida política no Paraná já se mostra movimentada, com várias candidaturas despontando no horizonte. No campo petista, nomes como Roberto Requião, Zeca Dirceu, Gleisi Hoffmann manifestam interesse na disputa. Enquanto isso, entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Barros, Paulo Martins, do PL, se colocam à disposição dos partidos. Álvaro Dias, do Podemos, também é uma figura importante no cenário político paranaense, foi um dos principais incentivadores da entrada de Moro na política, mas acabou se sentindo traído pelo ex-juiz. A briga política, ela existe? Existe. Moro é santo? Nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então não vamos passar pano para político aqui, dizendo que Moro é santo, que Moro, o arauto da nobreza, não. Mas é um mau senador? Não. É um bom senador. Tá. Mas o que é o ponto de incômodo aqui? O ponto de incômodo é os processos entre os inimigos de Lula, porque Moro é declaradamente o inimigo de Lula, tem uma fala do Lula dizendo que não vai descansar enquanto não se vingar dessa gente. Esse é o governo do amor. Tem o processo na mesma velocidade? Quem vai me responder é você. Tem na mesma velocidade do que os que andam com assessores com dinheiro na cueca? Não, né? De jeito nenhum, né? Qual que é a resposta a esses que entram com dinheiro na cueca? Para esses, sabe qual é a resposta? Condecorados pela Marinha e recebem títulos que o equiparam a almirantes. Então, é essa... dicotomia, é esse paradoxo que existe na política brasileira que me incomoda. Então, essa questão do Sérgio Moro aí, e a briga política e a perseguição em torno daqueles que são de direita é inquestionável. Vamos lá.